próximo ponto, penúltimo ponto, é você tratar a criança como se ela fosse incapaz de fazer aquilo. A criança se sente absurdamente humilhada e pisada quando você trata a criança como se ela fosse incapaz de fazer algo que ela acha que ela pode fazer, tá? Então a criança vira e fala, eu vou comer sozinha, e você fala, não, se você comer sozinho, você vai sujar tudo, senta aí que eu dou na sua boca. Nesse momento você falou para a criança, não vai porque você não pode, porque você não sabe, porque eu não acredito no seu potencial. A criança vai bater de frente. Ai, mãe, mas eu quero comer sozinho. Não vai, Pedro Henrique, já falei que não, porque se você comer sozinho, você vai sujar tudo. Você tá dizendo para a criança, desiste de tentar. Você tá dizendo para a criança, eu não confio no seu potencial. Você tá dizendo para a criança, eu não quero que você cresça, eu não quero que você aprenda, eu quero que as coisas fiquem limpas. No processo de aprendizar e crescer, vai sujar. Talvez você esteja certa, talvez ele derrame comida na mesa, mas ele está aprendendo. E se ele se prontificou para fazer sozinho, é porque ele está no momento de aprender. É a natureza da criança dizendo, é agora, me ensina porque é agora. Então você não está forçando um desenvolvimento, você está respeitando o desenvolvimento da criança. Mas aí a gente corta. A criança quer se trocar sozinha, mas a gente está com pressa, a criança demora, aí vira para a criança e fala, não, deixa que eu ponha a roupa em você porque vai mais rápido. Só que se ela está pedindo para fazer, é porque ela está sinalizando que ela está pronta para aprender. É aquilo que eu falei antes, no momento em que a criança estiver pronta para aprender aquilo, ela vai perceber. Ele passou 3 anos da vida dele sem perceber que você colocava a roupa nele. Agora ele pediu para colocar sozinho. Ele está no ponto certo para aprender a fazer isso. Tem que ter um pouco de paciência. Vai demorar, vai ter camiseta ao contrário, vai ter calça do avesso. Acontece, mas ele está aprendendo. E a gente tem que dar essa liberdade para a criança aprender. Quando você trata o teu filho como incapaz, dizendo para ele, não vai fazer, não vou deixar, você não consegue, você demora demais, deixa que eu faço isso, você mostra para a criança que você não acredita no potencial dela, que não interessa a autoestima dela para você e que não é para ela tentar. E ela vai ouvir isso tantas vezes que ela vai desistir de tentar fazer sozinha mesmo, porque você já disse para ela que não acredita nela. Então, tudo que o seu filho acredita que ele pode fazer sozinho é porque ele está nesse momento de começar a aprender. E às vezes é um pouco antes do que você gostaria que fosse. Às vezes a criança fica na sua cabeça. Deixa eu cortar, deixa eu cortar, deixa eu cortar. E você olha para a criança e fala, mas é faca, filho, faca é de adulto. Não, mãe, mas eu sei cortar, deixa eu cortar. A criança tá te mostrando interesse em aprender a fazer aquilo. Não significa que você precisa pegar a maior faca que você tem na sua casa, entregar na mão do seu filho de 4 anos e falar corta. Não é isso. Você começa com aquela faca de passar manteiga, que não tem nem serrinha, aí você vai subindo, vai aprimorando até ele aprender a usar a faca normal de servir, né, de comer. Então você vai ensinando a criança, mas aproveitar as brechas que a criança te dá, porque quando ela diz que ela quer fazer, é porque ela tá pronta para aprender aquilo. E é esse o momento que você tem que aproveitar para ensinar e não dizer para a criança que ela não consegue. Quando eu era pequena, eu tive um episódio que a minha mãe precisava de cebola. E eu tava numa casa em que tinha um mercado do outro lado da rua, era bem pertinho o mercado, do outro lado da rua mesmo, e era um bairro residencial que não passava muito carro. E a minha mãe virou pro meu tio que tava junto e falou, vai lá buscar cebola pra mim no mercado, e ele não queria ir. E aí eu comecei, mãe, deixa eu ir. E ela, não, você não vai sozinha. Era do outro lado da rua, mas ela não queria que eu fosse sozinha, eu tinha uns 5 anos. E ela, não, você não vai. E eu enchendo o saco como boa criança teimosa que eu era. Não, mas eu quero, mãe, deixa eu ir. Até que ela cansou e falou, tá, você vai, só que você vai comprar a cebola, e se o troco vier errado, você volta lá pra trocar o troco, porque se você quer ter a responsabilidade de fazer isso, você vai ter que arcar com a responsabilidade inteira. Vou deixar você ir, mas vou ficar olhando. E aí, beleza, peguei o dinheiro, fui. Era do outro lado da rua mesmo, não passava carro, era um bairro bem residencial, e aí eu fui toda orgulhosa de mim, comprei a cebola, virei pra moça do caixa e falei, você me dá o troco certo, viu, moça? Porque se a minha mãe vai contar depois. Peguei e trouxe a cebola pra casa, trouxe o troco certo pra casa, cheia de mim mesma, acreditando que eu era a criança mais fantástica e inteligente do mundo, porque eu tinha feito. Eu não tinha corrido nenhum perigo ali, do jeito que tava, na situação que tava, dava pra deixar tranquilo. Eu tava toda orgulhosa da minha capacidade de escolher a cebola, conversar com a moça do caixa, sabe? Eu me sentia madura ao fazer isso, e foi um momento do qual eu precisava aprender, eu estava pedindo para aprender aquilo. Então às vezes pode ser que o teu filho te peça algumas coisas que você acha que ainda não está no momento, mas se a criança está pedindo e ela está insistindo, você está vendo que a criança está sendo teimosa, tenta flexibilizar. É o que eu falei, você não precisa largar o teu filho no mercado da avenida mais movimentada da cidade e falar, faz a compra do mês inteiro. Não precisa ser assim, você não radicaliza, mas você tenta ensinar a criança, você tenta guiar a criança
criança naquele processo, sem julgar que ela é incapaz, porque ela não é. E se ela tá te dizendo que ela quer aprender, se ela tá demonstrando interesse, é porque ela tá pronta para aquilo. Então comece a ensinar. A criança começou a se interessar por faca, ensina, não pega a maior faca que você tem na sua casa e abandona na mão da criança, mas comece a ensinar. Ah, você quer mexer com faca então? Então tá bom, então agora vamos cortar a banana. Você começa com banana, que é tranquilo, você vai, sabe, vamos cortar o pão, que é macio, você vai ajudando a criança, progredindo, né? Ela vai aprendendo aos poucos a fazer aquilo, mas respeitando o desenvolvimento dela e acreditando no potencial do seu filho, porque quando ele tá tentando, ele tá interessado, ele tá curioso, ele tá se desenvolvendo, é a natureza interna da criança dizendo: bora crescer, bora se desenvolver, é isso mesmo, tem que crescer. Então eles começam a demonstrar esse interesse e eles ficam chatos, eles ficam insistentes. Mas eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Deixa fazer. Começa com escovar os dentes, quer escovar os dentes sozinho, deixa escovar os dentes, mesmo que você revise depois, porque é aquilo, a criança escova os dentes, vai ficar sujo, porque ela tá aprendendo. E aí você fala, tá, mas agora é a vez da mamãe, tá bom? Aí cada um faz um pouquinho, se leva numa brincadeira de boa. Depois a criança quer tomar banho sozinha, depois colocar roupa sozinha. Quanto mais interesse em fazer as coisas sozinho o seu filho demonstra, melhor, mais autonomia ele tá desenvolvendo, mais liberdade ele tá criando, significa que ele tá saudável. Crianças saudáveis querem fazer as coisas sozinha. A gente não pode falar para a criança que ela é incapaz. Dizer para a criança, não vai fazer porque você faz errado, não vai fazer porque demora, não vai fazer porque não tá certo. A gente tem que deixar. É assim que eles aprendem. Eles não vão fazer perfeito na primeira vez. E você também não fez perfeito na primeira vez. Mas eles precisam aprender, eles precisam desenvolver esse senso de autonomia. E quanto mais a gente incentivar isso, mais felizes eles ficam, mais capazes eles se sentem. Isso pega na autoestima da criança de um jeito maravilhoso, no quesito de que a autoestima da criança cresce. Ela se sente cada vez mais capaz, cada vez mais maravilhosa, cada vez mais inteligente. A autoestima, gente, ela é construída, tá? Ela é construída principalmente nos primeiros anos de vida, que é a imagem que a criança vai ter dela mesma. O senso de capacidade, a gente constrói nos primeiros anos de vida, que é a forma da qual a criança vai se sentir com relação a ela mesma. E a autoestima está muito ligada com a capacidade de acreditar que você consegue fazer as coisas. A nossa autoestima cai quando a gente não se sente bacana, quando a gente não se sente legal e quando a gente se sente incapaz. E na medida que a criança percebe que ela é capaz, que ela está aprendendo, que ela tem liberdade, a autoestima dela também cresce. E ela passa a obedecer. Ó o segredo aí, ó o pulo do gato aí. Quanto mais liberdade você der para o teu filho, quanto mais autoestima o teu filho desenvolver, mais obediente ele tende a ser. Menos ele tende a brigar com você, a discutir com você, porque ele entende que você dá toda a liberdade que você pode dar, que você é tão flexível quanto você pode ser. Então melhora, inclusive, na obediência da criança, além de melhorar o desenvolvimento dela. Então essa coisa de ficar dizendo para a criança, não faz porque você não sabe, porque você não consegue, porque você demora, porque você faz errado, tá traumatizando e travando o teu filho, sim. Não faz isso. Se a criança tá demonstrando interesse, ensine, mesmo que ela faça errado, entenda que é um processo.